Gostaria que a amada igreja pudesse abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Quero ler com vocês um texto bem conhecido, um texto que eu já trouxe aqui, mas um texto bem oportuno para o dia de hoje. Deixa eu só mudar aqui a versão. Pronto. Amém. João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, tem um dos textos mais famosos do Novo Testamento e muito ricos, e que nós vamos expor ele neste momento. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então, lhes respondeu a mulher de Samaria: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der torna-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. E replicou-lhe Jesus: Respondeste acertadamente, ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo, sou o Messias. Amém? Esse texto é lindo. O Senhor, Ele tem um convite para nos fazer. Esse texto ele vai dar referência daquilo que o Senhor é na nossa vida. Algo que é contínuo. Eu poderia aproveitar dessa metáfora em que Jesus fala sobre a água. Nós vamos fazer isso aqui ao longo do texto.
Mas a verdade é que o Senhor está falando sobre algo que é contínuo, porque a cultura de Deus, a cultura de Jesus procede de um lugar onde é eterno. As coisas não têm simplesmente o início ou um fim, as coisas simplesmente são, e lá estão, e lá permanecem. E este é o lugar para o qual o Senhor te chama para estar com Ele na eternidade. O Senhor está te convidando para este lugar onde as coisas não são cíclicas, onde as coisas não necessariamente começam ou terminam, mas onde as coisas permanecem, assim como é o amor dEle, assim como é a sua misericórdia, assim como é a sua graça, assim como é tudo que provém de seu trono. Este é o Senhor, nos convida e nos aproxima para uma vida segura. Mas há ainda uma parte de nós em que o texto vai dar evidência da mulher preocupada com a água com os objetos necessários para colher a água daquele poço. E o Senhor diz: você está para pegar essa água, ao qual você terá sede novamente. Aqui entra o nosso primeiro ponto. A gente precisa reconhecer que nós precisamos ter sede. Reconhecer que nós temos sede, que às vezes a gente não sabe. A gente passa por uma necessidade em que a gente não sabe que tem essa necessidade. Isso acontece com muitas pessoas, e o melhor exemplo que me vem à memória agora disso é o do viciado em drogas. Já falei aqui algumas vezes, né? Mais ou menos como funciona o crack. Às vezes a gente se pergunta, por que uma pessoa que está na rua, que está com fome de verdade, e está com sede, está desabrigada, e está passando frio, e está sozinha, insegura, por que essa pessoa, nos primeiros trocados que ela recebe, ao invés de matar a sua fome, a sua sede, ou tentar de alguma maneira, dentro das suas possibilidades, se organizar para sair daquele lugar, por que essa pessoa vai comprar novamente essa substância que está matando ela? Por que ela se mantém naquele vício? Porque todas as drogas, mas o crack especificamente, ele atua em campos cognitivos, em campos do nosso cérebro, que eles vão gerar convencimentos. Eles vão convencer, ele vai convencer você. Aquela substância vai atuar na área do prazer e em outras áreas em que você vai deixar de sentir as necessidades básicas, de sentir fome, sentir sede. Quando você estiver com fome, quando você consumir aquela substância, você entendeu que não tem mais fome. Então é muito mais prático para ele ir por aquele caminho. Ele não tem mais frio, porque a mente engana ele por um momento, por um instante. Ele não tem mais frio, ele não tem mais fome, ele não tem mais sede, ele não sente mais o abandono da sua família, ele não sente mais a rejeição da sociedade com os olhares. Tudo aquilo vai por um instante, de minutos, de frações de um tempo, vai enganando ele de uma verdade. Porque por mais que ele não sinta fome naquele instante, mas o corpo dele precisa de alimento real. E isso vai definhando, e vai ficando esquisito, e a pele vai morrendo, e o cabelo vai caindo, e o corpo vai atrofiando, porque ele não percebe uma necessidade real. A religiosidade, o pecado, a vida sem Deus, promove as mesmas desgraças que uma droga como essa promove na vida da gente, ou na vida de quem usa. Porque nós estamos definhando numa vida sem Deus, morrendo numa vida sem Deus, alimentados e curtindo uma vida de mentira, satisfazendo-se através dessas drogas, dessas experiências carnais, de uma vida enganosa, que está nos convencendo que nós estamos no caminho certo, de que está tudo bem, quando na verdade é uma vida de mentira, de engano, que está nos levando espiritualmente para uma vida de morte, para um caminho de morte. E este caminho de morte, ele é invisível, ele não é perceptível aos olhos deste mundo, porque nós estamos fazendo aquilo que o mundo nos ensinou a fazer, aquilo que o mundo nos convenceu a fazer, aquilo que nós fomos socialmente programados a fazer. Hedonismo, buscar pelos prazeres da vida, da carne, satisfação, realizar os nossos planos, sonhos, projetos, crescer financeiramente, focar nisso como uma coisa única, como se Deus não fizesse parte desse projeto. Mas um belo dia a conta vem,
E é nesse instante, é nesse momento, que muitos, aquela velha frase, né? Alguns pelo amor, outros pela dor, que vai sentir a boca seca. E vai sentir uma sede real. Porque até o viciado em drogas, chega um momento em que ela não satisfaz mais. O tempo vai encurtando. Na primeira vez que se utiliza essa substância, ela tem um tempo muito mais prolongado. Mas quando ela vai entrando dentro do ambiente do hábito, do costume, o corpo vai querendo experiências maiores. As doses passam a ser maiores e, em determinado momento, outras substâncias que possam ser mais fortes, elas vão ser procuradas. Porque o seu corpo já se alimentou daquilo, então ele entende quanto mais daquilo, melhor. A mesma coisa é essa vida sem Deus. Porque a vida sem Deus, a gente fala como se fosse uma vida num absoluto limbo, como se não tivesse nada. Mas tem coisas numa vida sem Deus. Tem uma série de outras experiências que a gente vai pondo no lugar. Tem outros deuses que a gente vai colocando no lugar. Tem um ambiente de prazeres que a gente vai colocando no lugar. Não é um total vazio, mas preenchido pelas coisas incorretas. Então, nesse ambiente, a gente vai ficando cego e vai cada vez querendo mais. E é como a palavra vai dar a evidência de que um abismo, ele vai chamar um outro abismo. E a gente vai começando a ter uma cultura de problemas. Esse texto, aparentemente, está falando de algo muito pouco. Jesus senta à beira do poço com uma mulher samaritana e está falando sobre água. Não. Esse texto não é sobre uma mulher samaritana à beira de um poço com sede. Esse texto é sobre a Igreja Batista Jerusalém no ano de 2024. Porque esse texto é sobre Pedro Felipe. E esse texto é sobre vocês. Esse texto é sobre a cidade, é sobre o país. É sobre os nossos dias, o nosso tempo. De uma sociedade sem Deus. De uma sociedade passando uma sede que não identifica. Ah, Pedro Felipe, você está falando então da igreja? A igreja também? Sim. Porque muitas vezes a gente está procurando a água viva, mas em outras áreas das nossas vidas, em outros momentos, em outros instantes, nós estamos entorpecidos pelas coisas deste mundo e a gente esquece qual é a fonte da vida. Em João, capítulo 4, no versículo 10 que nós lemos, ele diz, Jesus respondendo à mulher: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, te daria água viva. Se você tivesse consciência de quem sou eu, se você tivesse consciência diante de quem você está, você estaria falando de outra água, você estaria falando de outra sede. Esse momento aqui, nós já trouxemos isso à igreja, esse momento ele é transformador na história bíblica. Transformador. Nós já falamos isso aqui. Todo mundo conhece em algum nível a história, como era a relação dos judeus com os samaritanos. Que era uma relação que não era muito boa, tinha uma certa inimizade. Você pensa que Brasil, Argentina é um problema, aqui era algo muito, muito mais grave, dentro de um contexto muito mais perigoso, vamos dizer assim, de violência e tudo mais. Jesus está sentando para conversar com uma pessoa samaritana. Jesus está se aproximando de alguém que culturalmente não existia relação entre seus povos. Jesus estava se aproximando de uma mulher samaritana. 2. Jesus estava ensinando uma pessoa fora do templo. 3. Essa pessoa que Jesus estava ensinando fora do templo era uma mulher. 4. Que não podia. Ensinava aos homens e os homens ensinavam as suas filhas e irmãs em casa. Jesus estava quebrando diversas barreiras aqui. Sabe por quê? Porque Jesus estava rompendo exatamente com essa religiosidade que foi mencionada no início. As pessoas têm sede. As pessoas estão carentes de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. E a gente ainda está muito focado em regra, em dogmas, em normas. Mas lá fora as pessoas estão com sede.
e aqui dentro também. Mas às vezes a gente não percebe essa sede. Tem uns memes que fazem na internet, uns vídeos, né? Que é bem interessante. Tem um arminiano defendendo o livre-arbítrio, porque o teólogo fulano de tal, no ano de 1884, fez um texto que argumenta isso. Aí vem um calvinista, não, mas João Calvino, ele falou que não sei o quê, e fica aquele debate teológico e tal. Aí lá para o final do vídeo chega um novo convertido, com uma latinha de Coca-Cola, e diz assim: pessoal, beber Coca-Cola é pecado? Enquanto há um debate aparentemente profundo teologicamente, lá fora as pessoas estão querendo saber coisas mínimas para poder ter uma relação com Deus. Elas não estão tão interessadas nas profundidades filosóficas desses debates. Elas só querem saber: o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Assistir novela, pastor, é pecado? Você não chega num seminário teológico, numa formação dessas, de mestrado, de não sei o quê, dessas grandes instituições, e esse não é o tipo de debate. Ninguém chega lá e pergunta, diante dos grandes mestres teólogos, das grandes igrejas e instituições cristãs do Brasil e do mundo. Você não chega na Universidade Mackenzie, chega lá e descobri recentemente que a Unicesumar também tem uma relação cristã, né? Você não chega lá nessas instituições e você simplesmente chega num debate com grandes nomes e pergunta: sim, mas como é que eu faço? É pecado eu ler a Bíblia no celular ao invés do livro? Todo mundo vai rir, porque sabe que isso é bobo. Mas para o novo convertido, não. Para quem está lá fora é relevante. Ele quer aprender, ele quer conhecer, ele ainda é um bebê, ele está engatinhando, ele está num processo, ele quer entender o que está acontecendo. E às vezes a gente está também aqui em outros níveis, preocupados com outras coisas, mas as pessoas estão com sede, e Jesus sabia disso. Jesus tinha essa consciência, porque Ele é o próprio Deus, e ali Ele estava ofertando algo da maneira mais simples possível. Eu tenho uma outra água para você. Mas como é que você vai pegar essa outra água? E a mulher teve que, em um determinado momento, ter consciência de uma sede que ela não sabia que tinha. E aí nós temos a sequência. Quando no primeiro momento nós precisamos reconhecer a nossa sede espiritual, neste segundo ponto nós vamos estar aceitando a água viva de Jesus. Em João capítulo 4, versículos 13 e 14 diz assim, ó. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá o quê? Sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der torna-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Amém. Quando a gente começar a aceitar que a água viva é Jesus, nós vamos encontrar uma coisa bem interessante. Nós vamos encontrar satisfação. E esse é um ponto muito importante aqui da nossa reflexão de hoje. Porque às vezes a nossa dificuldade na nossa relação com Cristo, nossa relação com a igreja, é a ausência de uma satisfação. Eu vou usar um termo bem mais simples: a ausência de um prazer, de se sentir que você está num ambiente prazeroso. Querido, é impossível manter uma relação com Cristo e não sentir um prazer em estar com Ele. Então, Felipe, como é que eu faço? Porque eu estou num conflito, porque eu não estou sentindo isso. É porque você ainda precisa rever pontos dessa sua relação com Deus e com Cristo. Porque às vezes a sua relação está sendo com a instituição, com o CNPJ, com a igreja. A sua relação está sendo com a religião. A sua relação está sendo com o seu líder. A sua relação está sendo com as suas obrigações, mas ainda não com Jesus. Quando a sua relação for de fato profunda e verdadeiramente entregue a uma relação inteira com Cristo, tudo isso vai ficar claro e prazeroso viver com Ele. Mas ainda há muitos muros que nos separam. E olha que eu estou falando de muros, às vezes a gente pensa de muros que estão lá fora, como os que a gente mencionou aqui, de prazeres, do pecado. Eu estou falando de coisas que às vezes estão aqui dentro.
de estruturas que nós criamos aqui dentro, de rejeições uns com os outros, que nós criamos aqui dentro, que ainda nos afasta. O Senhor vai dizer que aquele que não ama o irmão não conhece a Deus. Então ainda há muita coisa para a gente amadurecer na nossa relação, para que a gente descubra um Jesus que muitos ainda não conhecem, com 10, 15, 20 anos de igreja, que ainda não conhecem, e viver uma profundidade que jamais viveu. E Jesus deseja essa profundidade. Preste atenção, a mulher estava ao poço, fazendo os seus afazeres de todos os dias. Jesus foi ao poço e sentou com a mulher e ofereceu para a mulher uma história que ela ainda não tinha ouvido. Ele toma uma iniciativa de algo e oferece a ela uma experiência que até então ela não conhecia. Às vezes a gente quer que as pessoas descubram Jesus, descubram que minha família encontre Jesus. Eu quero que meu pai conheça Jesus. Leva Jesus para ele, leva essa água para ele. Não espera que ele venha procurar por uma sede que ele não sabe que tem. Não espera que seu irmão, seu amigo, que você tanto ora, descubra uma necessidade que ele não sabe que tem, uma necessidade que ele ainda não conhece ter, uma sede que ele ainda não sente. Há algo definhando, há algo incomodando, mas eu não sei bem o que é. É a ausência de Jesus. Eu vi uma história, uma cena de um filme recentemente, alguns homens intelectuais discutindo à mesa, e eram filósofos, e eles estavam discutindo sobre a importância do valor moral que a igreja tem para o mundo. Ou seja, a moralidade é um princípio filosófico, que é uma energia intelectual, né, uma ideia, que faz com que as pessoas consigam compreender aquilo que é certo e aquilo que é errado. É a partir da moral que você vai construir a lei, por exemplo, que é um consenso de certo e errado que é coletivo. A ética já é um pouco diferente, que ela já é uma percepção própria, que você absorve através da cultura, que você começa a entender o mundo ali, o que você toma suas decisões particulares. A moral ela já é coletiva. E eles começam a discutir isso, como a igreja, e que pelo menos, apesar de algumas pessoas não aceitarem a Jesus, o filme estava nesse caminho, né? Apesar de algumas pessoas não conhecerem a Cristo, mas pelo menos o impacto moral sobre o mundo já deu uma ajuda muito legal, porque as pessoas começaram a entender, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela bebe na Bíblia para poder existir. Então, realmente, teve um impacto moral e tal, começa a existir, beleza. Um senhorzinho lá no filme, um personagem, ele diz bem assim: mas isso é muito pouco. A gente não pode estar satisfeito porque a igreja está simplesmente dando um valor político, um valor moral para a sociedade. Sabe por quê? E essa parte foi que me impactou nessa cena. O diabo, ele não rejeita a moral. O diabo não rejeita os bons costumes. O diabo não rejeita uma vida que tenta fazer aquilo que é certo. O diabo não rejeita isso. Ele até gosta. Sabe por quê? Você fala assim: não, o diabo quer ensinar todo mundo a mentir, quer ensinar todo mundo a fazer a coisa errada, quer ensinar... Não. É muito legal para o diabo que as pessoas acreditem que fazer o que é certo, que fazer o que é correto, o que é bom, perfeito e agradável, parte de um ensinamento político, da escola, da força, da educação, da moral. E aí ele fala o seguinte: por melhor que seja um homem, por mais moral que seja um homem, por mais correto e honesto que seja um homem, sem Cristo, ele vai para o inferno. E aí ele diz mais: nunca ensinamos tanto a moral, nunca as leis foram tão bem construídas e foram tantas, e nem por isso afetou positivamente em muitas coisas. Nunca as pessoas mataram tanto, nunca as pessoas roubaram tanto, nunca as pessoas se prostituíram tanto, nunca os casais se divorciaram tanto. Sabe por quê? Aí ele termina a cena. Porque o problema da sociedade não é a moral, a presença ou a ausência dela. O problema da sociedade é a ausência de Jesus.
E a gente entende, ensinam, filosofias, crenças, sistemas políticos, e nada está impactando o mundo de verdade. Só Cristo. Uma sociedade, uma realidade que bebe, que vive Jesus, começa a viver sim transformação real. Dentro da igreja nós temos diversos testemunhos de pessoas imundas, criminosas, fazendo coisas terríveis, e aqui estão redimidos pela graça do Senhor, tendo uma vida correta, tentando, se preocupando, mesmo falha aqui e ali, mas está sentindo o peso do temor de Deus sobre a sua vida, e quer sempre estar vivendo algo novo, se corrigindo, agradando ao Senhor, porque a igreja é a presença do Senhor Jesus na vida da sociedade, e a igreja, o impacto que ela tem que levar, não é um impacto moral, de ensinar para as pessoas só o que é certo e o que é errado, mas de levar um Jesus que liberta as vidas, porque essa é a água, mas não só uma simples água, uma água que é eterna. Este é o Senhor. Deus quer promover isso nas nossas vidas. E na sequência do texto nós temos, no capítulo 4, o versículo 23, 24, dando essa evidência, porque a mulher tinha uma dúvida, que era uma dúvida sobre, vocês falam que há uma igreja correta, né? Quando a gente fala muito no texto da mulher samaritana, a gente aperta muito nesse texto, geralmente pula e a gente vem logo para cá, porque é um texto que fala também de algumas crises que existem na igreja contemporânea, da gente estar preocupado em qual é o nome certo, qual é a denominação certa, qual é a regra certa, a gente está muito preocupado com isso, mas às vezes a gente não está preocupado com de fato o que é certo, mas nos dogmas, nas regras, nos usos e costumes, nas doutrinas, não a doutrina bíblica, mas a doutrina histórica daquela denominação, a gente está muito preocupado às vezes com isso. E a mulher pergunta, então qual é a igreja verdadeira? O Senhor diz, há um tempo que vai chegar, e este tempo já chegou, que o Senhor procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O tempo todo, no texto de João, está falando sobre princípios espirituais. Ele está falando o tempo inteiro sobre as coisas invisíveis, as coisas que não se vê, as coisas que não se toca, aquilo que é eterno, é intangível, está em um lugar onde o homem é incapaz de alterar, ele é incapaz de mover para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, porque está em uma dimensão diferente, em uma dimensão espiritual. E este lugar ele se sobrepõe ao nosso mundo, mas ele influencia o nosso mundo de uma maneira direta. O Senhor, quando chega na mulher, ela fala de uma água física, e ele vai e fala de uma água espiritual. Ela vai e fala de um templo físico, ele chega e fala de um templo espiritual, porque ele está falando de um templo que é promovido por você quando você adora em espírito e em verdade. E quando fala em espírito, está falando de algo que vem de dentro para fora. De algo que está lá dentro, no seu íntimo, no invisível, para fora. De algo que você está externalizando, você está pondo para fora. E às vezes a gente está muito preocupado com o oposto, de como o externo vai nos influenciar espiritualmente, como se uma parede, como se um nome lá na frente, como se essas coisas fossem de uma extrema relevância. Queridos, existem pessoas de diversas denominações muitas dessas que a gente diz que são seitas, de muitos desses lugares que a gente julga de diversos níveis, que vão estar no céu. E tem muita gente das nossas denominações, gente que a gente admira, gente que não vai estar lá. Muita gente, inclusive, realizando milagres, promovendo cura, em nome dele, e não vai estar lá. A palavra apontou isso. Então se preocupe com você. E se preocupando com você, tendo saúde espiritual para isso, esteja sempre em vigilância para ajudar, presta atenção, é diferente de julgar, ajudar o seu irmão aí que está do seu lado, o irmão da sua casa, para que ele também não caia, para que ele não erre. Presta atenção, ajudar o seu irmão, para que ele também não se corrompa com as coisas deste mundo.
A palavra vai dizer que a verdadeira religião pura e imaculada é ajudar os órfãos e viúvas e guardar-se das corrupções do mundo. Ajudar os órfãos e viúvas e guardar-se das corrupções do mundo. A verdadeira religião, ou seja, aquilo que a gente deve seguir religiosamente como prática de vida, é ajudar, não é julgar. É ajudar uns aos outros, que ajudar os órfãos e viúvas é um contexto que está falando sobre as necessidades. A gente entende ao longo da palavra que se revela que as necessidades do outro não são apenas as físicas, mas isso aqui era um contexto que existia para a igreja da época, porque havia um abandono, principalmente das viúvas e órfãos dos gentios, dos não-judeus. Eram largados de mão na sociedade. Então era uma forma daquela igreja entender e compreender melhor esse contexto aqui. A gente entende hoje no nosso contexto que as necessidades elas partem de diversos níveis, inclusive emocionais também. Então nós temos que ajudar os irmãos e também estar sempre olhando para a gente. Você vai ajudar o irmão, mas se ajudando também. Como é que tu vai ajudar alguém se você não tem condição nenhuma de estar ajudando alguém? Então guarde-se das corrupções do mundo, das influências das pessoas lá fora, da influência do mundo, de quem está tentando te contaminar. Você sabia que tem pessoas na sua convivência que se esforçam para te contaminar? Presta atenção, isso é verdade. A minha vida inteira profissional foi em ambientes seculares. O tempo inteiro, somente quando alguém sabe, você é crente, você é cristão, o tempo inteiro tem alguém que assume um papel como meta de te contaminar, para provar para todo mundo que você não é santo, coisa nenhuma. O tempo inteiro eu estive perto de pessoas assim, que queria só uma oportunidade. Aí, ó, é o crente. E essa pessoa, mesmo que falou isso, você percebe que é a que ficou a vida inteira se esforçando para você mostrar algum relativismo em alguma coisa. Então, o tempo inteiro, gente, a palavra está falando, guardar-se das corrupções do mundo. Porque o mundo está tentando te expor, está tentando fazer você cair. Abra o olho, passa um pente fino, fecha os olhos, lembra como é que tem sido a sua rotina de trabalho, lembra como é que tem sido a sua rotina na faculdade, que é uma bênção a faculdade, lembre da sua rotina da escola. Hoje mesmo eu estava com alguns jovens da igreja hoje à tarde, e teve uma que estava falando, não, que eu estava sempre ajudando os jovens, sempre ajudando na igreja, sempre ajudando desde os meus 13, 14 anos de idade. Só teve uma fasezinha quando eu estudei, aí não vou citar o nome da escola não, quando eu estudei em determinada escola de Juazeiro, e lá minha cabeça ficou assim, ela mesma já falou dessa escola meio que como um tom de que a escola provocou uma influência negativa em termos cristãos, né? Muito forte. E eu já trabalhei nessa escola e eu sei que é verdade. E outras pessoas aqui que já estiveram por lá sabem que de fato isso acontece às vezes, porque são influências que existem. Tem lugares que são um bom modelo para você, mas tem outros que nem tanto, porque modelo é uma palavra que faz referência a algo muito geral. Você pode seguir o modelo que a sociedade espera de você, mas você também pode seguir o modelo que Cristo espera de você. E aí você vai escolher. São bons lugares, fazem suas lutas, seus esforços, trabalham, têm todo o seu esforço, mas são baseados em fundamentos que não procedem do Senhor. Que não procedem do Senhor. E Jesus, Ele está nos convidando a enxergar melhor o que nos rodeia. Amém? Por fim, capítulo 4, versículo 28 e 29, finaliza dizendo: não, desculpa, 28 e 29 não. No final do texto, né, a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está para vir, quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Essa mulher teve muita evidência. Ela teve muita evidência de que aquele homem que estava ao lado dela era diferente. Inclusive, teve uma hora que Jesus meio que faz um teste, não sei se vocês perceberam. Porque tem um momento do texto que ela está ali, né, meio que desafiando ele, pondo em dúvida. Você se acha maior do que Jacó, e tá, começa a vir naquela linha. E aí Jesus pega e mostra que ele vê uma realidade que está muito além.
Não, cadê seu marido? E ela fala, não, não tenho. Não, claro, não tem. Você já teve, foi 5. Jesus vem. Por que Jesus sabe? Como que Jesus sabia disso? Porque Jesus enxerga algo que está muito além. Querido, aquilo não tem como se esconder do Senhor. Ele sabe de absolutamente tudo. Eu sempre gosto de dizer aqui, né? A musiquinha do Crianças Diante do Trono. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Ele sabe de tudo. Mas sabe o que é a parte maravilhosa? É que Ele sabe de tudo. Ele sabe dos seus segredos mais sombrios. Ele sabe das coisas que mais te assombram, que você fez ao longo da sua vida. Ele sabe. E mesmo assim, Ele ainda é o que mais te quer bem, que esforça, que vai atrás e oferece a água viva. Ele te conhece, não se preocupe não. Você não está imundo o suficiente para Jesus estar te largando de mão, te afastando você do mundo, não. Ele te quer perto, quer te resgatar, quer te trazer para perto, quer fazer uma obra verdadeira na sua vida, quer mudar a sua história, quer mudar os seus conceitos, quer mudar o seu olhar, quer mudar os seus sentidos. Aquele mundo que você está envolvido será o mesmo mundo, mas os seus ouvidos vai ser outros ouvidos. O seu falar vai falar de uma maneira diferente. Você vai enxergar de um modo diferente. Os seus pés vai te guiar para os mesmos lugares, mas por novos caminhos, por caminhos que agradam ao Senhor. Porque agora não mais você, mas agora Cristo vive em mim. Cristo viverá em cada um de nós, mudando as nossas perspectivas, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. O mesmo Deus que te dará sonhos, que te dará projetos, é o mesmo Deus que vai destruir sonhos na sua vida. É o mesmo Deus que vai destruir projetos. Como assim? Porque há muitos planos, sonhos, projetos que você está apegado, mas eles estão te matando e você ainda não percebeu. Há metas que você tem para a sua vida que estão te arruinando e você ainda não viu. E este Deus vai te dar uma rasteira e vai te derrubar e vai te levar a um lugar que vai ser lá no pó. E você vai achar que está tudo perdido, mas o Senhor está dando uma oportunidade. Ele estará reconstruindo a sua história. Agora não conforme mais as suas próprias metas, mas a daquele que oferece aquilo que é bom, perfeito e agradável. Este é o Senhor. Ele quer mudar os rumos da sua vida. O Senhor não simplesmente está oferecendo uma água, mas uma água viva, algo que está te fazendo viver a eternidade. O Senhor está te oferecendo algo que te levará ao melhor lugar que você poderia ir. E ainda há cegueira em nosso meio. A gente não consegue ver o óbvio, porque o pecado está ofuscando a nossa visão, porque a religiosidade está ofuscando a nossa visão. O Senhor está aqui e dizendo: meu filho, acorda, pelo amor de Deus. Ou pelo meu amor, porque eu sou o próprio Deus. Acorda. Porque o que eu tenho para você é muito diferente. E é maior do que qualquer outra coisa que você poderia viver. Ministério do Louvor, pode vir. Este é o Senhor. O que o Senhor promove. O que o Senhor possibilita. Querido, é algo muito maior e é algo incrível. Se eu fosse chamar aqui na frente, não vai dar certo eu fazer isso. Se eu fosse chamar aqui na frente algumas pessoas da igreja para dar um testemunho em como o Senhor virou a chave, a gente não terminava o culto hoje, não. Você que ainda tem dúvida sobre a sua relação com Cristo, de servir a Jesus, de entregar o seu coração a Ele, tire essa dúvida do seu coração. Você não é tão impuro, eu preciso ajeitar minha vida. Não precisa não. O Senhor quer fazer a obra, Ele quer campo de trabalho, porque Ele quer operar milagres na sua vida e na sua existência. Ele quer mudar a sua história, meu amigo. Um dia eu ainda vou ser crente, eu preciso arrumar minha vida. Você vai arrumar a sua vida? Vai dar errado, meu brother. Jesus que quer arrumar a sua vida. Tu vai pegar, meu carro está com defeito. Eu mesmo vou lá com a chave de fenda, eu vou esculhambar meu carro. Eu tenho que levar para quem sabe. E quem sabe é o Senhor. É Ele que sabe operar milagres, mudar histórias, libertar vidas. É Ele que sabe nos levar a um caminho diferente de qualquer outra coisa que a gente poderia viver. Este é o Senhor. A sua dependência em você mesmo precisa morrer, vai morrer hoje. Precisa ir para o zero. Porque a nossa dependência precisa estar integralmente no Senhor. E totalmente. No dia da dúvida mais simples, entrega ao Senhor. A dúvida mais simples, às vezes a gente só lembra do Senhor quando o negócio já está lá para o final. Eita Deus, agora eu vou recorrer ao Senhor. Como se fosse aquele burro
Como se fosse aquele som de muitas águas. Como se fosse aquele botão que você aperta no shopping, quando está pegando... Você aperta não, porque acho que ninguém nunca fez isso. Está pegando fogo, não sei o que, você aperta o botão do alarme de incêndio, que vai... Deus não é esse botão, não. Deus não é o botão, o alarme de incêndio, não, que você só vai acionar como última situação. Não. Deus é o seu amigo do Zap Zap, que quando você está na crise, você manda mensagem para Ele contando o que aconteceu. Deus não é o botão que é a última coisa a fazer, pelo contrário, Ele é seu amigo íntimo, Ele é a primeira pessoa a ser acionada na sua crise. Este é o Senhor. Ele é o amigo e não a emergência. Ele é a rotina e não o por acaso. Ele é o sempre, o eterno, e não o quem sabe um dia. Ele é o agora, o ontem e o amanhã, porque este é o Senhor, e opera em um lugar que vai muito além do tempo. E é este Deus que ofereceu para aquela mulher samaritana uma água que vai além do tempo, uma fonte que nunca secará. Este é o Senhor. Vai orando, igreja, fecha os seus olhos no seu lugar mesmo, baixa a sua cabeça e vai falando com Deus nesse momento. Oferece sua vida a Ele nesse instante. Vai pedindo que Ele venha trazer clareza sobre as suas crises, e que você ofereça as suas crises a Ele. Ofereça os seus problemas a Deus agora. Ofereça as suas crises ao Senhor. Ofereça as suas angústias a Deus nesse instante. O meu melhor, não, nesse momento, pegue o seu pior, pegue a coisa mais profunda, o seu mais profundo medo, traga ele para perto e oferece ao Senhor agora. Mostra para o Senhor, porque Ele quer fazer uma obra, Ele quer trazer clareza.